Hoje vim com uma tag. Eu sei que faz um tempinho que eu não falo muito dos livros que eu li recentemente, mas isso porque novembro e dezembro do ano passado eu não consegui ler muito, então agora eu tô recuperando meu ritmo e vou trazer resenhas e listas mais específicas sobre livros em breve. Mas até lá a gente pode se divertir um pouco com uma tag. Essa é uma tag que muita gente já fez. Eu vou deixar os créditos no box de descrição. E a tag, você tem esse livro, a ideia é procurar na estante essas categorias de livro e ver se tem. Eu consegui cumprir todas, mas eu não vou mostrar exatamente eu buscando na estante, porque se vocês viram o vídeo que eu mostro a minha estante, a iluminação não é muito boa, não é muito fácil filmar por lá, então eu já peguei eles, eu tenho pilhas de livros aqui. São 20 perguntas, então vamos lá para não demorar demais. A primeira categoria é: você tem um livro infantil? Eu tenho bastante livro infantil. Eu guardei alguns da época que a gente era criança, então eu tenho séries como Judy Moody e alguns livros bem infantil mesmo, mas eu escolhi um que marcou muito a minha infância, eu li quando eu tinha uns 10 anos, eu li essa série inteira e amei demais, que é a série dos Caras, do Pedro Bandeira. Primeiro, A Droga da Obediência foi leitura obrigatória de muita gente na época que eu tava na escola, então muita gente conhece. E é muito bom, são crianças que investigam crimes e fazem todo tipo de coisa, e eu amava na época, eu ficava brincando com os meus amigos de clubinho de caras e fazendo código, eu decorei os códigos, então foi uma época muito divertida e esse é assim, um dos meus favoritos daquela época e eu obviamente tinha que ter até hoje. Segunda pergunta, você tem um livro que não entendeu? E eu tenho alguns que eu não entendi, algumas coisas, e eu peguei um que eu realmente, enquanto eu estava lendo, não entendi muito bem, principalmente metade do final, da metade pro final, mas depois eu tava lendo pra uma aula da faculdade, depois que o professor explicou algumas coisas ficou mais claro, mas mesmo assim foi meio confuso durante a leitura, que foi A Jangada de Pedra, do José Saramago. O livro é muito legal, ele tem uma proposta muito interessante, que Portugal começa a se afastar do resto da Europa, então ele começa assim com uma frestinha e começa a simplesmente se afastar e vai vendo as consequências disso, como o Saramago faz com esse realismo fantástico, então meio que um caos no país, como que as pessoas lidam com isso, e vai seguir um grupo de pessoas que são pessoas normais, só que chegou em uma parte do final que tem um acontecimento que envolve essas pessoas que eu não entendi na descrição o que estava acontecendo, porque mudou de tom e a atmosfera entre eles mudou completamente. Eu tava assim, eu não entendi o que estava acontecendo. Aí o professor explicou, eu falei, Mas foi um pouco difícil o final desse livro justamente por causa disso. Mesmo assim, eu gostei bastante. E faz tempo que eu não leio nada do Saramago. A parte de... Todo mundo fala bastante da parte de não ter a pontuação tradicional, é tudo meio que um grande parágrafo, dependendo do livro. Isso eu me acostumei, é o tipo de coisa que quando você embala no ritmo da leitura, você consegue ir sem problemas, você identifica as vozes, mas essa parte final não entendi. 3. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? Eu tenho vários, e eu gosto de ir juntando eles pra meio que ler tanto a história original, ou uma versão da história mais antiga, quanto essas releituras ou outras obras baseadas em histórias fictícias. E a maioria eu ainda não li, então na estante tem vários, mas eu peguei um que eu li e que é bastante famoso, relativamente, que é Orgulho, Preconceitos e Zumbis, que é uma releitura de Orgulho e Preconceito com zumbis. E tem um filme, tem até um filme, então se vocês quiserem conferir. E é muito engraçado, ele é feito pra ser de comédia, certo? E eu adorei, eu adorei que ele tem umas partes muito ridículas, mas que refletem muito, né, o nosso relacionamento com o Orgulho e Preconceito. Então tem uma parte que ele, sabe, tem alguns parágrafos só elogiando a bunda do Mr. Darcy, porque aqueles todos, sabe, são meio ninja e conseguem lutar porque eles têm que lutar contra zumbis. E é tipo, o texto, sabe, todos os acontecimentos de Orgulho e Preconceito, só que com zumbis no meio. E eu
eu me diverti bastante, é uma leitura super rápida. E o filme tem as suas vantagens e desvantagens. A vantagem é a Lily James de Elizabeth Bennet. E, bem, enfim, é isso. 4. Você tem uma série que não finalizou? Eu tenho muitas séries que eu não finalizei. Mas eu peguei uma que acho que eu tenho mais livros não lidos dessa série. Que é uma que eu comecei 10 anos atrás. E não terminei até hoje porque eu li acho que até o 4º livro. E aí eu preciso voltar e reler. Que é As Aventuras do Caça-Feitiço. Esse é o primeiro, o Aprendiz. E ele vai ficando um pouco maior, vai ficando bem bizarro. Eu li até o 4º, que acho que é a Batalha. E eu gosto que é meio sombrio, mesmo sendo infanto-juvenil. Só que tem o quê? Uns 10, 11, 12 livros. Acho que faltou tipo um pra terminar de lançar aqui no Brasil. É da Bertrand Brasil. E eu adoro essas capas, elas têm uma textura muito legal que meio que imita couro. Só que eu não li, eu não terminei até hoje. Então, algum dia eu espero terminar. Eu tenho um pouco de medo de não gostar mais, porque eu perdi o timing. Era pra ter lido quando eu ainda era jovem. Mas tudo bem, se eu não gostar e não pretender ficar, eu vou dar pro meu priminho, que ainda é novo. 5. Você tem um livro esgotado? E eu tenho uma vez que eu fui num sebo lá em Campinas, junto com a Mel, do Literaturice. A gente tava passeando por tudo e eu achei um livro e que a gente tinha visto de recomendação, um amigo recomendou, e aí ela quase comprou, aí eu quase comprei, a gente ficou tipo, quem vai comprar esse livro? Eu acabei comprando, que é Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que é o 84 Charing Cross Road. Esse livro é da editora Casa Maria Editorial. E ele não foi, olha, aqui o treco do sebo, e ele não foi editado há muito tempo, mas é um livro muito bom. Teve o filme com o Anthony Hopkins, e é uma história muito fofa, que são cartas entre essa mulher americana e essa loja de livros antigos em Londres, e ela procura alguns livros muito específicos que ela não acha em muito lugar, então ela fica mandando cartas pedindo esses livros. Só que ela é muito extrovertida, ela é muito simpática, e ela acaba fazendo amizade ao longo dos anos com o pessoal dessa livraria, e é muito bonitinho ver esse relacionamento se desenvolvendo através das cartas, e é um pedaço da vida de cada um, sabe? E é um relacionamento muito fofo. Que eu saiba, nenhuma editora tem planos de republicar isso, então esse está mais do que esgotado. Pergunta 6. Você tem um livro em edição de bolso? Eu tenho vários livros em edição de bolso. Eu peguei 2 de uma série, a série de Sherlock Holmes. Metade eu tenho, praticamente todos são em edição de bolso. Alguns da edição Clássico Zahar e outras da edição de bolso da Martin Claret. Então eu peguei, por exemplo, o Vale do Terror, da Martin Claret, então é aquela mais simples, que é brochura e é bem apertadinho aqui, que geralmente é uma edição mais barata, mais simples. E a edição de clássicos luxo da Zahar, que é capa dura, todos são capa dura, tem a folha de guarda bonitinha, o papel é amarelado, tem ilustraçõezinhas. Então, eu tenho Sherlock Holmes inteiro em edição de bolso, só que editoras diferentes e 2 tipos possíveis de edição de bolso. 7. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Eu tenho alguns, eu quase trouxe 1984, porque caso você não saiba, George Orwell é um pseudônimo do autor, o nome dele é Eric Blair, eu adoro esse nome, é um nome tão bonito e ele escolheu George Orwell, mas tudo bem, ele que escolheu. Mas eu trouxe um que é de alguém que nós não temos certeza do nome exatamente, que é Helena Ferrante. Eu só tenho esse, A Filha Perdida, só tenho esse físico, que ela é uma autora italiana e não temos ainda... Eu não sei se nesse momento tem se já foi anunciado, mas até onde eu sei, a gente não sabe quem é, a gente não conhece ainda essa autora, tipo, pessoalmente, a gente não sabe como é a cara dela. Então, tanto que na orelha é basicamente isso que nós temos de informação sobre ela.
e ela é bastante famosa hoje em dia, mas eu ainda não li esse livro, não li algum livro dela pra saber, mas eu tenho muita curiosidade. 8. Você tem um livro ilustrado? De novo, eu tenho algumas opções, principalmente tem alguns livros infantil, certo? Mas eu trouxe um que é meio infantil, mas é muito fofo, porque tem facsímiles do original, que é Cartas do Papai Noel, do Tolkien, que são as cartas que ele escreveu para os filhos quando eles eram pequenos, e ele se passando pelo Papai Noel. Então, ele tem as ilustrações do autor, as ilustrações originais, coloridas, e tem o facsímile das cartas, que ele fazia a letrinha toda tremida, que era o urso polar. Então, você tem tudo que ele foi fazendo ao longo dos anos, tá aqui. E é muito fofo porque começa meio simples, só sabe, uma carta contando coisas pequenas, mas aos poucos ele vai criando histórias lá no Polo Norte. Então tem uma guerra, tem conflitos, vai ficando mais complexo com o tempo e as cartas vão ficando grandes. E é muito fofo, e é muito fofo de ler na época do Natal, dá um quentinho no coração. Pergunta 9. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? E geralmente eles são poucos, porque eu costumo comprar alguma coisa que eu já tenho na lista há bastante tempo, então recomendação, e eu fico planejando bastante as minhas compras, mas eu peguei um livro da minha irmã, que basicamente ela comprou porque era para uma matéria da faculdade de literatura portuguesa, e ela não leu porque ela não fez o trabalho sobre esse livro. E a gente não sabe nada sobre esse livro, exceto que foi escrito por um autor português contemporâneo, que é Equador, do Miguel Sousa Tavares. Eu só sei que se passa no século XX, provavelmente. O livro é recente, tipo, anos 2000, e segundo esse selinho, mais de 130 mil exemplares foram vendidos em Portugal, então aparentemente em Portugal eles gostaram disso, mas eu não faço ideia sobre o que se trata. Eu imagino que se passe em algum lugar na altura da linha do Equador, pra ter esse nome, e é isso. Eu sei que é um romance, porque tá escrito aqui. Mais nada. Algum dia, talvez eu leia, ele está no meu potinho de possíveis leituras que eu posso fazer esse ano. Se você quer entender de onde surgiu este pote, eu vou deixar o vídeo em que eu explico os planos que eu fiz, que na verdade foi o último vídeo. E pergunta 10. Você tem um livro que foi adaptado para a TV? E eu peguei um que tem uma adaptação fresquinha, assim, recente, ainda está com cheiro de que saiu do forno, que é As Aventuras de Arsène Lupin, que tem uma série da Netflix com o Marcy, que foi lançada esses dias, que é a Lupin, e todo mundo está adorando, e eu adoro o Marcy, então eu quero ver a série, e eu não sei se eu leio o livro primeiro ou se eu vejo a série primeiro. A proposta é de ter esse ladrão, esse criminoso que é muito esperto, então ele é meio anti-herói e ele é meio que o anti-Sherlock Holmes, então... Tanto que o segundo livro que a Zahar publicou aqui é Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, porque ele precisou mudar o nome por direitos autorais, então meio que tem esse conflito direto, e eu quero muito ler, mas eu ainda não li. Mas eu quero ler e assistir a série. Se você assistiu a série Lupin, me conte o que você achou nos comentários. Pergunta 11. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Então, celebridade, artista, político, alguma coisa. Eu tenho alguns livros de não ficção que são de gente famosa, mas eu escolhi um de ficção do Jô Soares, que é mais conhecido por trabalhar na TV, então como apresentador e ator. Mas ele tem vários livros publicados já pela Companhia das Letras, e eu só li esse, o Xangor de Baker Street. Mas foi muito divertido, é uma interpretação de como seria se Sherlock Holmes tivesse vindo para o Brasil para resolver um crime. Então, tem uma artista famosa, uma cantora muito famosa, aqui no Brasil, na época da corte do Dom Pedro II. Tem um violino roubado que ele precisa encontrar, então uma série de crimes, e é muito engraçado ver o que esse Sherlock Holmes faria aqui no Brasil. Eu fiquei interessada em ler outros livros de Jô Soares, eu não sabia que ele tinha esse talento para escrever ficção também. 12. Você tem um livro autografado? Eu tenho alguns, mas eu peguei um que tem uma história excelente, que é o seguinte.
A minha irmã é fã de Artemis Fowl, certo? Eu também gosto muito da série, já terminei de ler, terminei de ler ano passado. E ela queria muito esse livro que estava sendo sorteado pelo fã-clube oficial em inglês. E ele ia ser autografado pelo autor. Então ela fez todo mundo da família e os amigos todos participarem desse sorteio para conseguir ganhar. E ganhou o sorteio, só que não foi ela que ganhou, foi o nosso amigo Luiz, beijos Luiz, ele que ganhou e meio que colocou o nosso endereço, mas foi o nome dele que tava lá. Então, o autógrafo na verdade é pro Luiz, mas ele está aqui conosco porque foi a minha irmã que fez ele participar. E ela espera algum dia conseguir outro sorteio autografado, só que dessa vez com o nome dela. E então nós temos essa edição autografada pelo Owen Colfer, só que está no nome do nosso amigo. 13. Você tem um livro de poesia? Eu tenho alguns, mas eu vou pegar um que eu sou bastante parcial porque eu amo o autor, que é o Manuel Bandeira. Esse é o Estrela da Vida Inteira, que na verdade reúne todos os livros de poesia dele. Como vocês podem ver pelas marcações, eu tenho vários favoritos. Esse aqui é da edição que foi distribuída pelo governo de São Paulo nas escolas públicas há algum tempo atrás, é da Nova Fronteira, mas acho que ainda está sendo publicado. Eu gosto muito das poesias do Manuel Bandeira, elas meio que me acompanharam desde sempre. Eu gosto do ritmo e de ser tão simples. Eu sei que ele já é consagrado, mas eu acho que se você não conhece, devia dar uma chance, porque eu realmente acho que ele é capaz de agradar todos os gostos. Então, fica aqui minha admiração e meu amor por Manuel Bandeira. 14. Você tem um livro com selo de prêmio? Eu acho que essa tag foi originalmente escrita em inglês, lá no BookTube gringo, porque lá é bastante comum eles terem, qualquer premiação vem um selinho na capa. Aqui no Brasil não é tão comum, o que geralmente tem é quando vira filme, aí a capa ou tem uma cinta com o pôster do filme. Mas eu achei dois livros de autores ganhadores de prêmio Nobel que tem o selo na capa, mas vocês vão ver mais ou menos como funciona a diferença. Eu trouxe o Never Let Me Go, do Kazuo Ishiguro. Ele ganhou bastante recentemente o prêmio Nobel. E dá pra ver aqui, bem grandinho, certo? O selo de ganhador. E eu trouxe também do Yasunari Kawabata, O País das Neves. Tem também um selo de prêmio Nobel. Só que aqui no Brasil acho que não é tão comum, não é tão... O selinho em si não é algo que sempre aparece, às vezes está escrito. Esse aqui é o mais próximo que eu achei. Então, é curioso como tem diferenças editoriais nesse sentido, mas 2 ganhadores do Prêmio Nobel. 15. Você tem o mesmo livro em 2 versões? Eu trouxe um que a diferença é bem grande, porque um foi bastante usado e um é novo e muito bonito, uma edição bem recente, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa foi a edição que eu li no ensino médio, que eu reli todas as vezes até agora que eu reli. Foi nessa edição. Eu dei aula de literatura num cursinho, numa ONG aqui na minha cidade. Então, essas são marcações para estudo e para dar aula. E ele tem o texto completo, é da edição do Estadão, então vinha no jornal e está completamente estourado e lido. Já tá até meio saindo a capa aqui. E a outra edição é uma edição recente que infelizmente deu uma machucadinha aqui na capa, mas é da Antofágica. Essa daqui é uma edição, ainda deixei aqui o cardzinho que veio junto. É uma edição muito bonita e eu queria muito ter porque tem as ilustrações do Cândido Portinari. Então é uma edição ilustrada de Memórias Póstumas. E tem o selinho da Antofágica, que toda vez tem uma foto do Machado de Assis. E as ilustrações aqui no meio, que foram meio que resgatadas e editadas.
Então, é uma edição muito bonita. Eu ainda não cheguei a ler o livro nessa edição, mas eu pretendo quando for a hora de reler. Relógio, famoso relógio. Tem notas, tudo, então é uma edição que vale muito a pena. Eu comprei na Festa do Livro da USP de 2019. Eu teria várias edições de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas eu não tenho dinheiro pra tudo isso. Então, tive que escolhi esta. Tem um conteúdo que me interessava. Mas tem sempre a Estouradona, caso eu precise fazer anotações. 16. Você tem um livro de contos. Sim, eu tenho vários livros de contos. É um gênero que eu gosto bastante. E eu escolhi um que eu amo, amo, amo. Eu acho que tem contos incríveis, que é um dos meus autores favoritos, mesmo eu só tendo lido este livro, que é o Ficções, do Jorge Luis Borges. Ele é um autor argentino. Essa edição é da Companhia das Letras. São vários contos e a tradução é do Davi Arrigucci Jr. E é o realismo fantástico, mas ele é tão envolvente e imaginativo e tão bem escrito que eu fico realmente, sabe, ao mesmo tempo eu fico travado de puro êxtase e ao mesmo tempo cheio de energia, porque é muito inspirador. Deixa eu ver se eu acho qual era o meu... Eu tinha vários contos favoritos. Qual que eu deixei... Eu fiz muitas pessoas lerem este livro de contos, porque tinha um que era um dos meus favoritos. Eu não lembro exatamente qual. Tem vários envolvendo bibliotecas e outras histórias dentro de histórias e metalinguagem, e ele faz isso muito bem. E eu acho que talvez o que eu tinha marcado como um favorito que eu queria que todo mundo lesse é o Jardim das Veredas que se Bifurcam, mas eu não tenho certeza. Se você foi um amigo que eu obriguei a ler esse livro pra ler esse conto e lembra qual era o conto marcado, me avise nos comentários. Mas se preparem, porque esse ano eu pretendo ler mais livros, mais coisas do Borges, e talvez eu leia esse livro de novo. Então não vai ser a primeira vez, não vai ser a última vez que vocês vão me ver recomendar isto aqui. Então se você quer ler contos de qualidade, eu recomendo muito este. 17. Você tem um livro em outra língua. Eu tenho vários livros em inglês, eu tenho um livro em espanhol, a minha irmã tem alguns livros em outras línguas que ela estuda, mas eu trouxe um que ele é uma edição engraçadinha, porque é edição de bolso, toda estouradinha de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e eu só li nessa edição. Tem uma edição mais recente, que é da editora Aleph, tem aquela que é toda pretinha, assim, dentro de uma caixinha pra simular o monolito. E eu fiquei com muita vontade de comprar e nunca comprei, eu acho que talvez até esteja esgotado. Mas eu gosto bastante desse livro, mesmo sendo em inglês. Ele não é muito difícil, mas a leitura é desafiadora pelo livro ser qual é. Então eu já vi o filme 2001, é um exercício da imaginação, mas eu gosto bastante mesmo assim. Eu comecei a ler a continuação, caso vocês não saibam, tem mais livros, acaba no 3001. Não terminei de ler o segundo livro, mas é um universo bem interessante. Algum dia eu vou terminar essa série. Pergunta 18. Você tem um livro que foi transformado em filme? Eu tenho alguns, mas a maioria é super famosa, então vocês já conhecem, como A Menina que Roubava Livros, ou Percy Jackson, que, se Deus quiser, em algum tempo no futuro nós vamos pôr na categoria que foi para a TV, porque vai vir série. Mas eu trouxe um que é um pouco menos famoso, de um filme que eu não vi, mas falam que é muito bom, que é História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang, que tem um conto que inspirou o filme A Chegada, com a Amy Adams. E eu gosto muito da premissa desse filme, que é um filme de ficção científica, só que o cientista que entra em contato com, que é a principal, certo? Que é a Amy Adams, que está falando com esses aliens que chegam na Terra, é uma linguista, então eles mostram um pouco como que funciona
essas deduções da linguagem. E é uma coisa muito querida, muito próxima de mim, certo? Tem aqui o jaquetinho, é da Intrínseca, e eu nunca vi ninguém falando desse livro, mas eu tenho muita curiosidade de ler, porque eu gosto bastante de contos e eu gosto muito de ficção científica, e esse é um cara que eu não ouvi falar, então vai ser interessante conhecer um autor novo. 19. Você tem uma HQ? Eu tenho algumas aqui em casa, tem umas graphic novel de livro, que a gente já tem um livro, tipo a adaptação de Percy Jackson, a minha irmã tem muitos mangás, eu queria ter mais HQs, daquelas que são HQ mesmo, mas o que eu tenho é esse daqui, esse volume aqui, que é muito bonito, que é uma compilação da morte do Neil Gaiman, que é essa personagem da série Sandman, e aqui são as aparições dela, enfim, mais informações. Eu comecei a ler Sandman, mas eu não tenho o livro físico, ele é uma edição muito bonita, mas muito cara, e eu nunca tenho dinheiro pra comprar, são vários volumes, e então esse aqui eu ganhei de presente, na verdade. E é só o que eu tenho até agora, mas eu espero algum dia terminar de ler Sandman. Talvez eu ouça o audiobook em inglês, porque foi lançado recentemente. E se for a série completa, talvez eu ouça pra conhecer a história, pelo menos. Vai ter uma série em breve. O Neil Gaiman tá meio que envolvido no processo, então eu espero que seja uma coisa boa. A morte, ela tem esse look icônico dos quadrinhos. Tem a maquiagem, certo, do olho de Horus, que meio que ficou bem marcado, então é muito fácil de fazer cosplay. Este é o look clássico, icônico. Ela tem o Ankh, que é o símbolo da vida na tradição egípcia. E ela é irmã do personagem principal, Morpheus, que é o Sandman, o deus dos sonhos. E ela é muito fofa. E ela é uma visão um pouco diferente do que nós entendemos tradicionalmente por morte. E por último, última pergunta, 20. Você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? Eu tenho alguns também, mas eu peguei um que é um livro de contos, então cada conto foi escrito por um autor, e é um livro que acho que só eu li aqui, que é 12 Doutores, 12 Histórias, que é sobre Doctor Who. E esse livro foi publicado pela Rocco, certo? Selo Fantástica da Rocco. Tem nomes grandes como Neil Gaiman, Holly Black, o próprio Owen Colfer, deixa eu ver se tem mais alguma, Richard Mead, Patrick Ness. Então tem vários nomes famosos que escreveram histórias sobre doutores, cada um é sobre um doutor diferente. E esse aqui, pra vocês verem como já faz um certo tempo, foi na época em que ainda ia sair histórias a temporada do 12º Doutor. E nós já estamos na 13ª Doutora, então faz bastante tempo. E tanto que o conto dele foi escrito antes de ter as temporadas em si, então meio que, sabe, nem parece exatamente o mesmo doutor, porque ainda não tinha uma ideia, a gente ainda não tinha uma ideia de como ele seria, então meio que foi uma previsão. E esse livro, ele é interessante porque eu vi o New Who, que são os últimos 4 doutores, que é do 9º até a 13ª, e tem o War Doctor, que é meio que uma reencarnação que não conta. Então eu conheci vários doutores a partir desses contos. Tem alguns bem legais, tem alguns mais ou menos, mas o destaque é um conto muito bom do Neil Gaiman pro 11º Doutor, que foi o Matt Smith. E é um conto, tem uma vibe meio de terror bastante creepy. O Neil Gaiman já fez coisa pra Doctor Who. Foi uma experiência, certamente foi uma experiência. E eu gosto bastante de Doctor Who, mas nos últimos tempos ele tem existido meio, como que eu posso dizer? Não é a mesma coisa de quando era essa época e todo mundo estava surfando na alegria do Doctor Who, principalmente no 10º e 11º Doutor, foi quando explodiu. Nós tivemos o especial de 50 anos, que foi muito especial. Eu lembro que eu assisti na véspera do vestibular, que eu ia prestar FUVEST, mas, sabe, isso era menos importante
do que assistir o especial de 50 anos de Doctor Who. E foi uma época muito querida pra mim, então esse livro representa... Esse livro foi um presente até, se não me engano, de um amigo Whovian muito querido. Fica aqui a recomendação se você gosta muito de Doctor Who, e para quem não gosta e, enfim, expondo esse meu lado ainda mais nerd, pra vocês me julgarem quanto quiserem. E essa foi a tag, você tem esse livro. Se você gostou da tag, não esquece de se inscrever, deixar sua curtida porque ajuda muito, e até a próxima!